Bem, que o Senhor Ele fale conosco de acordo com o querer e a vontade dEle, mas uma coisa é importante a gente relembrar, né, que estamos aí em comemoração do aniversário da nossa igreja. São alguns anos que nós já passamos com o Senhor e é interessante que à medida que nós caminhamos com o Senhor vai revelando aquilo que nós trazemos no coração e na mente. E eu quero compartilhar com vocês hoje Lucas 9:46. Lucas 9:46. Amém? Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Em uma outra tradução, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Esses discípulos, irmãos, estavam caminhando com Jesus. O começo do capítulo 9 de Lucas, o Senhor Ele envia os seus discípulos e dá autoridade a esses discípulos para expulsar demônios, para curar enfermidades, para fazer milagres e maravilhas. E à medida que isso vai acontecendo, o Senhor, lá no verso 21, vai começar a falar sobre a necessidade de que Ele haveria de morrer. Em seguida, Ele vai falar sobre o chamado do discipulado. Ele vai, em seguida, levar Pedro, Tiago e João para um momento de intimidade, onde existe a transfiguração. Eles veem o Cristo glorificado com Moisés e Elias, e ao descer do monte da transfiguração, Jesus expulsa um demônio de uma criança, qual os discípulos não conseguiram fazer. Depois que Jesus expulsa esse demônio da criança, Jesus traz novamente a fala de que ele precisaria morrer. Aí no verso 43 e 44, 43 até o 45. E diante de tudo isso, o poder que Jesus deu a eles para expulsar demônios em nome de Jesus, o ensino do discipulado, vendo Jesus expulsar demônios, vendo Jesus glorificado, expulsando demônios, e o Senhor falando duas vezes nesse mesmo capítulo sobre a sua morte. A coisa que estava tomando o coração dos discípulos era: quem é o maior de nós? Irmãos, onde existem duas ou mais pessoas, sempre vai existir a possibilidade de um conflito. Sempre as pessoas vão trazer dentro de si alguma coisa que não está relacionada com o que está acontecendo. A motivação do coração das pessoas nem sempre é a motivação daquilo que realmente se espera. E assim também eram com os discípulos que caminhavam com Jesus, que comiam na comunhão com Jesus, que dormiam ao lado de Jesus. Diante de tantas coisas importantes, diante de tantos acontecimentos, diante de tantos milagres diante dos seus olhos, a preocupação maior deles era saber: quem de nós aqui é o maior? Andar com Jesus revela as verdadeiras motivações do nosso coração. E assim como nós estamos falando, sobre a questão da comunhão, hoje o nosso objetivo é entender o que é que destrói a comunhão.
e o que constrói a comunhão. O que quebra a comunhão e o que restaura a comunhão. Diante deste cenário, como eu falei, sempre vai existir alguma coisa para gerar um conflito entre as pessoas. Sempre vai ter aquela discussão de quem é o mais bonito, quem é o mais feio, quem é o mais alto, quem é o mais baixo, quem é o mais forte, quem é o mais fraco. E aqui, quem é o maior no reino e quem é o menor? Porque é um problema, né? Se a gente tem um problema de quem é o maior, tem um problema de quem é o menor. Todo mundo quer ser o maior e ninguém quer ser o menor. Lá na sua empresa, você quer ser o maior ou quer ser o menor? A gente sempre quer ser o maior. A gente quer sempre os maiores salários, a gente quer sempre as maiores coisas. Mas se nós estamos em comunhão, ou pensamos que estamos em comunhão, o que vai revelar, o que vai destruir essa comunhão? O que vai quebrar esta comunhão? Eu arrisco a dizer que é a língua. A língua é um dos grandes fatores para quebrar a comunhão, para destruir a comunhão. E a palavra do Senhor está sempre nos alertando sobre as questões do problema da língua, né? Lá em Tiago, no capítulo 3, ele diz que se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O mesmo Tiago vai falar que a língua é um instrumento tão pequeno, né? Mas que pode causar grande destruição. O próprio Tiago vai também dizer que se você coloca um controle na boca do cavalo, você pode controlá-lo completamente. Um navio enorme é controlado por um pequeno leme. Assim também a língua pode fazer grandes discursos. Mas a língua também pode causar grande destruição. Assim como um fósforo que você acende e joga numa floresta, uma bituca de cigarro que alguém esquece e joga próximo a uma grande floresta, ela pode causar um grande incêndio e destruir muita coisa. Assim também é a língua, irmãos. A língua, ela pode causar construir grandes edifícios, como pode destruir grandes edifícios. E o próprio Tiago diz que nós temos que cuidar muito bem, porque uma coisa que não deve acontecer conosco é a nossa língua, ao mesmo tempo que abençoa, que fala bênçãos do Senhor, amaldiçoar aqueles que o Senhor criou. Não pode do mesmo rio fluir água doce e água salgada. Da mesma boca não pode fluir palavras de bênção e de maldição. Então, a coisa, eu acho que mais complicada que tem, a coisa mais fácil para destruir a comunhão é a língua, é aquilo que nós falamos. Porque quando nós não controlamos aquilo que nós falamos, nós quebramos momentos de comunhão. Quantas vezes, por exemplo, você está na sua casa, num momento gostoso de comunhão e tal, e de repente você fala algo sem pensar. E aquelas palavras quebram aquele clima gostoso que estava, quebra aquela comunhão. Da mesma forma que quando as coisas estão complicadas, você fala uma determinada coisa e é como se uma enxurrada de água cair sobre o incêndio, apaga o incêndio e começa a haver bonança novamente. Nós precisamos tomar muito cuidado com a língua. Lá em Salmo 50 diz que o que destrói a comunhão, deliberadamente você que fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe, ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que sou eu como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Deus está se colocando contra aquele que fala
contra o seu próprio irmão. Se você usa a sua língua para acusar o irmão, ficar contra ele, tem que tomar muito cuidado, porque no momento como esse, o próprio Deus fica contra você. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com a língua, porque ela é aquele poder que Deus nos deu desde o Éden, né? É o poder da palavra. Com a palavra nós criamos e com a palavra nós matamos. Uma palavra pode gerar vida e pode gerar morte. Uma palavra ela pode construir a comunhão, como ela pode destruir a comunhão. Então nós precisamos entender que o que destrói a comunhão é a nossa capacidade de falar além do necessário, de falar sem pensar. E esse é o fator que eu coloquei como principal, né? Meditando na palavra do Senhor, como um fator principal para destruir a comunhão. Aquilo que nós falamos, a nossa língua. Porque a palavra fala, a boca fala do que o coração está cheio. E aí a gente vai começando a entender, bem, se é a língua, se é o que eu falo que destrói a comunhão, então existe um problema no meu coração. O meu coração talvez não esteja como deveria estar. Talvez ele esteja sendo alimentado de coisas que não deveria estar sendo alimentados. De tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não é isso que dizem Provérbios? Eu preciso guardar o meu coração. Guardar das coisas ruins, guardar de coisas que não edificam, guardar de machucar o meu irmão com as minhas palavras. Eu preciso estar atento a isso, porque isso destrói a comunhão. Mas o que constrói a comunhão? O que edifica, o que constrói a comunhão, irmãos? E aí eu coloquei 3 coisas. Com uma só já está suficiente para destruir, mas eu coloquei 3, pelo menos, para a gente poder construir a comunhão ou restaurar a comunhão, né? Porque às vezes a gente não tem comunhão com a outra pessoa e a gente precisa construir essa comunhão. E em outras ocasiões nós até tínhamos uma comunhão que nós destruímos por causa da nossa língua. E a gente precisa restaurar esta comunhão. Como é então que eu construo ou restauro a comunhão? O primeiro fator que eu entendo aqui, através da leitura da palavra e da oração, que para construir ou restaurar a comunhão, nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir é um primeiro fator para restaurar ou para construir a comunhão. O Tiago, lá no capítulo 1, no verso 19 e 20, ele vai dizer: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E por que eu compreendo, que ouvir constrói comunhão ou restaura a comunhão? Porque o ouvir, ele é uma atitude de amor. O amor, ele é construído no nosso coração à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Nós precisamos ter isso em mente, que assim como eu ouço, o amor ele é construído no meu coração por ouvir a palavra de Deus, eu vou começar a amar o meu irmão, a amar o meu próximo, à medida que eu começo a ouvi-lo. Quanto mais você ouve a palavra, mais o amor vai sendo construído no seu coração. Quanto mais você ouve o seu irmão, o seu próximo, mais você começa a amá-lo. Por quê? Porque você começa a conhecer o seu irmão, você começa a entender as dificuldades e as lutas que ele enfrenta. De que forma? Ouvindo atentamente. Não é aquele ouvir de que você senta diante do irmão para ouvi-lo e aí você está preocupado com a hora, olhando toda hora no relógio, ou sabe aquele, e aí? Fala aí.
né? A cabeça, o coração não está ali. Você não está ouvindo a pessoa completamente, sinceramente, com tudo que você tem. E quando nós ouvimos o Senhor, né? O Senhor, Ele não empresta para nós apenas a palavra para ministrar, mas Ele também nos empresta o seu ouvido, porque quando nós buscamos o Senhor na oração, Ele também empresta os seus ouvidos, né? Por que nós oramos? Nós oramos, falamos com Deus, porque Ele é um Deus que ouve as nossas orações. E Ele, depois que Ele ouve as nossas orações, Ele também responde, ou com ações ou com palavras. E são palavras que vêm de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. E quando a gente ouve esses discípulos perguntando entre eles, quem será o maior entre nós? Parece que eles não estão vendo, não estão ouvindo, né? Eles não estão ouvindo as coisas que Jesus está falando, porque Jesus falou, olha, lá no verso 21, o Senhor, Ele fala sobre a sua morte. Verso 22 do capítulo 9, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse, e será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. No verso 44 ele diz de novo, ouçam-me, lembrem-se do que eu lhes digo, o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas, o significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Eles não estavam ouvindo realmente o que estava sendo dito. Por quê? Porque o coração deles estava mais preocupado em saber qual dos 12 ali era o maior entre eles. E hoje em dia nós temos muita dificuldade ainda de ouvir os irmãos, de ouvirmos uns aos outros. A maioria das pessoas está mais preocupada em falar do que em ouvir. Nem sempre, irmãos, as situações pedem que a gente fale alguma coisa. Existem situações que Deus te leva ali, não é para você falar alguma coisa, mas é para você se fazer presente. É para você ouvir, é para você acolher num abraço, é para você estar ali para que a pessoa saiba que ela não está sozinha. Você não precisa, mas o que eu vou falar, né? Não, relaxa. Quando for necessário que você fale, o Espírito Santo, o próprio Espírito vai falar através de você. Tem um pastor, psicólogo, chamado Francis Schaeffer, que em um dos seus livros ele fala que toda a opinião que não foi pedida é uma crítica. Toda a opinião que não foi pedida, não foi solicitada, é uma crítica que você está fazendo a outra pessoa. Sabe, nós temos uma tendência de chegar assim, mas se fosse eu não faria desse jeito. Eu acho que você deve fazer assim, assim e assim. E, de acordo com esse psicólogo, ele diz que isso é uma crítica. Por quê? Porque não foi pedida a opinião. É diferente quando alguém vai a você e fala assim, o que você acha disso aqui? Qual o seu conselho? Qual a sua orientação para determinada coisa? Aí você dá a sua opinião. Agora, quando a pessoa não pede a sua opinião e você chega e começa a criticar o outro, você está criticando, você não está dando a sua... Não, mas é só a minha opinião. Não é a opinião, é uma crítica que você está fazendo. E aí eu estava até conversando com o irmão Sebastião outro dia, aí eu falei assim, irmão, nós somos cheios de opiniões, né? Nós sempre sabemos o que o outro tem que fazer. E eu acho que foi por isso que Deus não criou o homem antes de criar todo mundo. Você já imaginou se ele tivesse criado o ser humano antes? O quanto de pitaco a gente não estaria... Não, senhor, mas vai ser desse jeito? Não, faz a árvore... essa cor não ficou legal, senhor. Esse animal assim... Não, faz um animal dessa... Né? Imagina o quanto de problema não teria dado se Deus criasse o ser humano antes de criar todo o resto do mundo.
O quanto de pitaco a gente não estaria dando? Por isso é importante, irmãos, é necessário. Quando a gente diz, olha, eu não tenho tempo para perder ouvindo A, B e C, nas suas lamúrias, nas suas... Então você está dizendo que você também não tem tempo para Deus. Porque nós aprendemos a ouvir o irmão à medida que nós aprendemos a ouvir Deus falando conosco. E aí o problema começa a acontecer quando eu já não tenho mais, quando o meu tempo é tão importante, tão valioso, que eu não posso perder o meu tempo para ouvir o próximo. Eu vou aguardar porque o que eu estou falando aqui é extremamente importante. E conversas paralelas atrapalham. Atrapalham aquele que está querendo ouvir, atrapalham aqueles que deveriam ouvir. E eu estou falando que a coisa mais importante para a gente restaurar ou para construir a comunhão é ouvir. E tem gente que não está ouvindo porque está perdendo tempo nessa hora falando. Está quebrando a comunhão. Então, por favor, ouçam o que está sendo falado, porque se você não tiver tempo para ouvir o que Deus está falando com você agora, você está quebrando a comunhão com Ele e com o seu irmão. Tem o tempo de falar e tem o tempo de ouvir. E eu tenho certeza que Deus não está falando através da palavra dele aqui, falando com você para incomodar o seu irmão do lado. Então, por favor, presta atenção, que a gente constrói e restaura a comunhão primeiramente ouvindo. Nós devemos ouvir com os ouvidos de Deus para que nós possamos falar com a palavra de Deus ao nosso próximo. Sabe, irmãos, quando Deus fala assim, olha, quando você for a algum lugar, quem receber a você, recebe a mim. Não é isso que Jesus fala lá em Mateus 10? Então, quando você se coloca na posição de ouvir o seu irmão, é o próprio Cristo ouvindo o seu irmão. E ouvir é importante, por quê? Porque quem ouve está ouvindo a confissão de alguém. E você deve tratar com muito respeito a confissão do outro, porque é uma oportunidade de cura. Tiago vai dizer isso: confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, não é para passar o tempo, mas é para a gente ser curado. Curado da nossa doença de sempre querer falar, de sempre ter opinião sobre tudo. A gente precisa ouvir, e ouvir é um ministério mais importante que nós temos. Quantas vezes nós vemos Jesus ouvindo as pessoas? Um pai que tem um filho endemoniado e que os discípulos não conseguem tirar o demônio. Um leproso. Um cego, um surdo, um manco. O Senhor Jesus estava ouvindo a todos e agindo de acordo com a vontade do Pai. Então esse eu coloquei como o primeiro fator para a gente construir ou para restaurar a comunhão, repousa no ouvir. Precisamos aprender a ouvir e ouvir com todo o nosso corpo. Ouvir com atenção, ouvir com amor. Assim como o Senhor ouve as nossas orações. O segundo fator que eu coloquei como um motivo de construção e restauração da comunhão é o serviço, irmãos. João 13, do 1 ao 18, é um texto que nós já conhecemos bastante, quando Jesus chega com os discípulos num momento de comunhão, e aí, eles estão preocupados com um monte de coisas. O Senhor pega uma bacia, uma toalha, um avental, se ajoelha e começa a lavar os pés de todos os discípulos, independentemente de quem seja.
Marcos 9:35 diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, servo de todos. Como nós cantamos, né? Tem um louvor que nós cantamos aqui, né? Humildade é servir a todos. E como nós falamos, o problema dos discípulos, o que tomava a mente, o coração, a atenção dos discípulos é do quê? Quem de nós é o maior no reino? E quando nós temos uma discussão sobre quem é o maior, ninguém quer ser o menor. Todos só querem ser o maior, todos querem ser servidos, como nós aprendemos no mundo que nós vivemos. A maior parte das pessoas querem ser servidas, não querem servir. E Jesus vai inverter essa questão. Se você quer ter autoridade no reino, que você seja aquele que sirva a todos. O que mais serve é aquele que tem maior autoridade no reino. De certo modo, nós preferíamos ouvir Jesus dizendo: olha, você precisa negar pai e mãe, você precisa abrir mão da sua casa, das suas terras, de tudo que você tem, do que ouvir Jesus dizendo para a gente: olha, você é chamado para servir, e começa servindo lavando os pés dos seus irmãos. Por quê? Porque naquela época, a pessoa que lavava os pés dos outros era aquele escravo, mas era o escravo. Era o pior dos escravos. O mais pobre de todos os escravos era aquele que lavava os pés dos outros. Então, quando Jesus toma aquela posição, ele como mestre, ele se coloca na posição do maior escravo da época, que era aquele que lavava os pés de todas as pessoas. E ele diz: olha, se vocês querem ser felizes realmente, façam o que eu fiz, sigam o meu exemplo, sirvam. E a gente vê em toda a Escritura, nós observamos que o símbolo do cristianismo é a cruz, mas o símbolo do serviço é a toalha. É uma bacia d'água e uma toalha. Esse é o símbolo do serviço. E quando Jesus chama para servir, ele não fala para a gente servir de qualquer jeito, como os fariseus faziam, né? Porque tem dois jeitos de você servir: ou você serve verdadeiramente, ou você serve como um fariseu. E o que é servir como um fariseu? É aquele serviço que está baseado no esforço humano. Eu faço, eu posso, eu vou, né? O verdadeiro serviço é aquele serviço que ele é consequência de um relacionamento com Deus. Eu faço porque eu dependo do Senhor. Eu faço para a glória de Deus e não para o meu próprio reconhecimento. O serviço fariseu faz para o seu reconhecimento. Porque fulano, a gente chama, fulano fez isso e aquilo outro e tal. É o serviço que... Aí ele se sente feliz. Agora quando você não chama, poxa, fiz tanto, ninguém nem falou nada, né? Esse é o fariseu servindo, porque ele quer o reconhecimento, ele quer os aplausos, ele quer a honra, ele quer o lugar de destaque, o serviço da aparência, né? Ele faz para aparecer. O serviço, né? E ele escolhe: não, isso aqui eu não faço. Como os discípulos, né? Ninguém queria lavar os pés uns dos outros. Isso eu não faço, porque isso é trabalho de escravo. Eu estou andando com o mestre. Aí o mestre vai e faz o trabalho do escravo. Olha que lição Jesus ensinando para nós, para restaurar a comunhão. Porque naquele momento em que eles chegaram, estavam todos reunidos. Quem é o maior? Não, peraí, quem é que vai lavar os pés? Porque os pés estão sujos e nós estamos indo para a mesa. Não, eu não vou lavar o pé de ninguém. Cadê? Não tem nenhum escravo aí? Não tem. Jesus vai e faz aquilo. Jesus vai e se coloca na posição. Jesus não escolhe. E ele diz, a postura, né, de Jesus é: você não tem que ficar escolhendo o que você vai fazer. Você simplesmente precisa fazer. Por quê? Porque é para o reino. E para o reino a gente não fica escolhendo: eu não faço a vez. Não, você faz. Se é para o Senhor, é para o reino, é para a glória de Deus, por que não está fazendo? E aí a gente cai naquelas questões, né? Mas eu não tenho dom para isso, eu não tenho dom para aquilo. Não é uma questão de ter dom ou não ter dom. É uma questão de disposição. É uma questão de estar disposto para o serviço do reino, irmão.
eu não canto porque eu não tenho dom, eu não toco porque eu não tenho dom, eu não limpo porque eu não tenho dom. Não é questão de dom, é questão de disposição, é questão de serviço do reino. É questão de estar disposto a servir. E Deus vai te capacitar se você estiver disposto a servir, meu amado, minha amada irmã. Talvez, a nossa oração, ela precise mudar. A gente precisa de repente começar a orar: Senhor, envia alguém hoje para que eu possa servir. Me dá a oportunidade, Senhor, de servir a alguém hoje. Quando é que você orou desse jeito? Senhor, me dá a oportunidade de servir alguém hoje. Mas fica atento, porque às vezes o Senhor te dá a oportunidade e você fala: mas isso aí eu não quero. Fariseu. Está escolhendo? Você pediu para o Senhor te trazer alguém para você servir. Na hora que a pessoa aparece, você fala: não, esse aí eu não quero. Eu quero de outro jeito. E a última questão, irmãos. Primeiro, ouvir. Depois, servir. E por último, suportar. Nós temos alguns textos que falam sobre a necessidade de suportar, irmãos. Gálatas 6,2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. 1 Coríntios 13,7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Efésios 4,2: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por que o suportar? Porque nós vivemos num mundo que as pessoas têm dificuldade de ouvir a outra, têm dificuldade de ajudar e servir o outro, porque se acha melhor do que o outro. E esse é um problema grave. Quando eu me acho melhor do que o outro, eu não vou ter condição de servir essa pessoa. Lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 12:3, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que o que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes uns aos outros. E aí ele vai continuar falando sobre a questão do serviço. Por quê? Se eu acho que eu sou melhor do que o meu irmão, eu não vou servi-lo. Se eu acho que o pecado do meu irmão é maior, ou não sei o que, do que o meu, é mais condenável do que o meu, Porque a nossa tendência é sempre condenar o pecado no outro, mas sermos compassíveis conosco. Como é que eu vou servir alguém que eu acho que é muito pecador? É um pecador condenado ao inferno e que não tem jeito. Difícil. Por quê? Porque eu me acho melhor do que o outro. Então eu preciso, conforme a orientação do Paulo, olhar para mim, fazer a minha autoavaliação e entender que, olha, assim como Paulo fala lá em 1 Timóteo, que ele fala que ele é o pior dos pecadores, por que eu vou me achar que eu sou melhor? Não. O suportar, irmãos, não é apenas suportar: aquele irmão é chato, aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo e tal, e eu não suporto ouvi-lo, eu não suporto estar com ele, quando ele vem pela direita eu vou pela esquerda, para poder nem passar perto. Você tem que aprender, irmão, a suportar o seu irmão, porque quem tem Deus como pai não escolhe o irmão. E outra, quando ele fala em 1 Coríntios 13:7 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, esse amor que suporta é você também ser um suporte para o seu irmão. Seu irmão precisa da sua ajuda para caminhar, seu irmão precisa da ajuda para interceder com ele, por ele. Seu irmão, assim como você também, que eu estou falando para você suportar o outro e para ser um suporte para o outro, mas você também pode ser uma pessoa muito chata.
E tem muita gente que está suportando você, porque talvez você fale o que não deveria falar, as suas palavras talvez sejam ríspidas e doídas para as pessoas, você não pensa antes de falar e machuca os outros, quebrando, destruindo a comunhão que exista. Talvez você seja uma pessoa insuportável, mas Deus suporta você. E Ele envia o Espírito Santo para ser um suporte para a sua vida. E Ele envia irmãos e irmãs para ser um suporte para você também. Para que você não desanime, para que você não caia no meio da caminhada, mas que te ajude a caminhar, te ajude a levantar. Um suporte para ajudar você a carregar a cruz. Porque no momento extremamente difícil da vida de Jesus, que foi quando Ele estava todo machucado, sangrando, debaixo de um sol escaldante, Ele caiu com a cruz nas costas, não tinha mais força para carregar aquela cruz sozinho. E Deus envia um irmão para ajudar Jesus a carregar a cruz até o lugar do Calvário. Por que nós achamos que precisamos caminhar sozinhos? E por que nós deixamos irmãos caminhando sozinhos? Andar com Jesus revela o melhor e o pior de nós, irmãos. Assim como os discípulos. E como nós temos falado, a nossa grande pergunta não é de onde vêm as coisas ruins, de onde vem o mal, mas de onde vem o bem. Porque o mal já está em nós. As coisas ruins já habitam na nossa natureza pecaminosa, conforme o Senhor fala lá em Marcos 7,21, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. Então o mal já está em nós. E quando nós pensamos no bem, de onde vem o bem? Vem do Senhor Jesus. Vem do Espírito Santo, que quando habita em nós, Ele nos empresta a sua bondade, a sua paz, a sua alegria, a sua longanimidade, nos dá domínio próprio. É o bem do Senhor que habita em nós, que nos ajuda a frutificar. Então, irmãos, nesses 56 anos de vida de Monte Santo, andando com Jesus, o que esse andar com Jesus tem revelado sobre esta igreja? É uma igreja que vive motivada em usar palavras para dominar pessoas? É uma igreja que vive querendo ser servido por todos? É uma igreja que é intolerante com aqueles que caem em pecado? Ou é uma igreja que tem aprendido a ouvir para construir comunhão, para restaurar a comunhão? É uma igreja que tem aprendido a servir, independente de onde e para quem? É uma igreja que está aprendendo a suportar uns aos outros em amor. E isso para a igreja, como para a nossa própria vida particular. Nós precisamos aprender na nossa casa a ouvir o outro, a servir o outro e a suportar em amor, para que o nome de Deus seja glorificado em nós e através de nós. Amém? Então eu te convido nessa hora a orarmos juntos, a orar ao Senhor em agradecimento por esses momentos, por essa instrução, Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos ensina que muitas vezes as nossas palavras não têm espaço quando nós estamos cheios de nós mesmos. Mas quando nós aprendemos a ouvir o Senhor, nós aprendemos a ouvir o nosso irmão. E assim como o Senhor empresta o seu ouvido a nós, o Senhor também nos empresta a Tua palavra, para que possamos compartilhar e sermos bênção na vida de outras pessoas. Senhor, tem misericórdia de nós, se em todo esse tempo nós ainda não aprendemos a ouvir, a servir e a suportar o irmão em amor. Tem misericórdia se ainda continuamos falando mais do que o necessário. Ensina-nos, Deus, ensina-nos em nome de Jesus a ouvir, a servir e a suportar, e que as nossas palavras sejam realmente bênção na vida das pessoas. É no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo, na consolação do Espírito Santo,